Sexta-feira, 15 de maio de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondôniaalvivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com, programa de esportes aqui no Rondônia ao Vivo, às segundas, quartas e sextas-feiras. E na sexta-feira, sempre com um papo legal, a gente fala de cultura na sexta-feira, mas hoje vamos trazer em dose dupla dois atos da nossa geração, um da futura geração, que é o Marcos Monteiro, e o outro, Servilho Patrício, que é da velha geração, mas está bem, está de joelho novo, e sempre vou trabalhar, claro, ao lado de Vanderlei Correia, mas eu dou meu bom dia, meu boa tarde inicial ao Marcos Monteiro. Olá, Marcos, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu amigo PC? Boa noite, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. E para mim dizer que é um grande prazer estar participando desse programa aqui com vocês. Beleza, e ele que é da velha geração, mas eu falei, tá de joelho novo, né? Já apitou agora até uma partida já do profissional, a bola parou justamente há 60 dias que a bola não corre, mas eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite ao meu amigo Servilho Patrício. Tá chegando. Alô, Servilho? Cadê o Servilho? Parece que caiu a conexão, mas o Servilho está ali pertinho. Está aqui bem aqui no Areal. Estou falando aqui de Porto Velho, o Marcos Monteiro também aqui de Porto Velho, e o Servilho Patrício, sempre aqui no nosso Areal, né? Ele que mora ali no Areal. Mas está chegando. Servilho, ele fechou agora o microfone, acho que foi o Vanderlei, mas eu vou aproveitar e também chamo Vanderlei Correia, direto lá de São Paulo, o nosso ilustre jornalista e mais alguns outros especialista. Vanderlei, especialista em Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vanderlei, tudo bom? Tudo bem, Luiz Carlos Pereira, bom dia, eu, Marcos Monteiro, todos os internautas que acompanham aí o Rondônia ao Vivo, site de maior audiência do estado de Rondônia. Tudo bem com vocês por aí? Aqui em São Paulo, frio, viu? Agora, precisamente, óbvio, nós estamos gravando isso aqui na quinta-feira à noite, e nesse momento, 15 graus aqui na capital paulista. 15? E aí, 15 graus aqui. Mas amanheceu a quinta-feira aqui com 12. Vamos ver na sexta como que vai ser, depois eu falo para vocês por ali. E aí no bairro, qual é o teu bairro, Marcos Monteiro, aqui em Porto Velho? Eu moro na BR-364, quilômetro 11. Deve estar uns 30, né, uma hora dessa, né? Estamos gravando a noitinha de quinta-feira. Tá um pouco meio friozinho aqui, acho que tá uns 28, 30 mais ou menos. Então tá bom demais. Aqui para Porto Velho tá excelente. Eu queria saber como é que tá lá no Areal, no Areal, o grande Areal, que tem ele agora, se ele apareceu ali, rapaz, tá cada vez mais bonito, né? Tá finalizando a carreira. Dia, tudo bom, meu irmão? Bom dia a todos, bom dia, PC, bom dia, Marcos, Vanderlei. Ô, Servilho, tudo bem com você, meu querido? Tranquilo, meu amigo. Como dizia o nosso amigo em memória, Evanildo da Costa Chile, mais um Paquito, né? Ele e o outro Paquito aqui, ele e o Arnoldo Figarelli eram os Paquitos da arbitragem. Que saudade daquele tempo, viu, rapaz? Que coisa. Falando em Paquito, ele colocou no Facebook dele, o Servilho, lembrando, né, as lembranças do tempo de arbitragem, né? Você citou justamente o Evanildo Estilo e o menino irmão do Almir, né? O Kaká. Raimundo Caetano. Cadê Kaká? Raimundo Caetano, Kaká, né? Raimundo Caetano, Pois é, rapaz, é um tempo bom. Esse tempo de arbitragem, que o Vanderlei ainda pegou aqui essa época, ainda pegou o Servilho aí. Eu ainda peguei o Becão arbitrando aí. O Raimundo Caetano fez 4 anos de falecimento, né? Era um amigo pessoal, né? Fora da arbitragem. Um paizão também. Realmente. Fala, Vanderlei. Não, pode falar. Manda. E o Marcos Monteiro, que vamos dizer assim, recruta, né? É novinho aí na arbitragem, inclusive também na idade, Vanderlei. Eu acredito que o Marcos não tem 30 anos, deve estar na faixa de 25. Eu te pergunto, Não, eu não vou nem fazer essa pergunta, porque ele joga bem, sabe? Se foi aquele atleta frustrado, que não chegou a profissional, e foi para... Por que essa decisão de Seattle, o Marcos?
Meu amigo PC, esse sonho de ser árbitro já veio desde pequeno, entendeu? Eu sempre comentava com meu pai, se um dia eu não conseguisse ser um jogador profissional, eu queria ser árbitro de futebol. E comecei a gostar da arbitragem, apretando torneio de bairro, assim, aquelas famosas peladas, entendeu? Do bairro aqui mesmo. E fui criando gosto, até onde eu conheci o Reginaldo Melo, né, que é o Naldo. E eu perguntei para ele como é que faz pra gente ser igual vocês aí, ser árbitro aí. Aí ele me apresentou o sindicato e é onde até hoje eu tô. Vanderlei. Então, você fala de arbitragem nova, né? Ele está há pouco tempo aí. O Servilho trabalhou muito, veio de ver jogos do Servilho, tanto no interior quanto falar em São Paulo, ó, quanto em Porto Velho, e nos bairros, né? Areal, bairro do Nacional, a gente fazia uma Copa Antena. O Servilho chegou a trabalhar em alguma Copa Antena nossa, na Rádio Tropical na época, Servilho? Você chegou a trabalhar? Mas poucas vezes. Sim, mas ó, Servilho, Stile, Aquino, Domingos Carlos Carvalho, o Becão, César, Becão, César Vieira, Becão, quem mais? José Wilson. Cazuza. José Wilson. Uhum. José Wilson, Cazuza. E a várzea, na verdade, que era era a grande peneira, escola, né? Escola, porque na várzea, meu Deus do céu, né? Eu queria saber do Marcos, se ele está acostumado a trabalhar em várzea, agora que você já está trabalhando no profissional também, o que você trouxe da várzea, o Marcos? Porque muitos árbitros, eles definem ali um estilo de arbitragem, né? Dele próprio, assim, o estilo dele, do árbitro, que é moldado na várzea. Como que a várzea te ajudou em alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Meu amigo Vanderlei, eu aprendi muito, o pouco que o meu conhecimento que eu tenho, aprendi muito assistindo os veteranos, né? Logo no meu começo da minha carreira na várzea, eu saía da minha casa para me assistir aqueles, como ainda no meio da nossa arbitragem, né? Os pitbull, né? Então, às vezes eu pegava muito assim a arbitragem do Servilho, do César Vieira, do Ronis Peixoto, assim, daqueles mais experientes, entendeu? Aqueles que eu via assim que eu me via neles assim como um experiente, entendeu? Então eu aproveitei, tirei de cada um pouco que eu achava que servia para mim, entendeu? Mas a Vaza mesmo é um grande aprendizado para a gente no profissional, entendeu? Sendo que tem muitas diferenças do Vaza para um campeonato profissional. Mas tem muitos modos que a gente tem que deixar da Vaza, deixar lá mesmo, porque no profissional como você conduz o jogo é totalmente diferente. Entendi. Ô, Marcos, me diz uma coisa, Marcos. Eu falei idade. Tu tá o quê? Com 25? 26? 26 anos. 26 anos. 26 anos, o Vanderlei, é o segundo ano dele. Segundo ano no profissional, né? 2018, 2019, não é isso? Eu tô com. Eu entrei em 2018, mas em 2018 eu peguei só quarto árbitro. Ah, não chegou a ir para o campo, não. Não chegou a trabalhar. Só na reserva. Só na quarto árbitro, né? E esse 2019, ele que já pegou aí umas paradazinhas duras. Hoje eu tava fazendo as contas, Vanderlei. 15 de março foi o último dia que a bola rolou aqui em Rondônia. 15 de março. Então, 15 de maio, nós estamos com 60 dias, meu irmão, que não rola a bola. E também no subúrbio. Tá certo? Então, os jogos também no subúrbio ainda aconteceram alguns jogos. Parou tudo, tá certo? E de maneira que a gente vai até maio, ou melhor, até novembro, nessa onda, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, depois eu fazer uma para o Servilho. É o seguinte, com relação a essa parada, Marcos, como é que está a parte física do restante dos árbitros? Vocês estão fazendo em casa, videoconferência, aquela coisa toda? Como é que tá? Meu amigo PC, eu particularmente, eu continuo fazendo meus exercícios, entendeu? Mas sempre com cautela, assim, muita cautela, e assim, e também estou pegando a recomendação da nossa instrutora, a CBF, né, que é a Isabel, lá de Ariquemes, sempre que possível eu peço os treinamentos dela,
mas eu estou fazendo uns treinamentos particulares meu aqui na BR mesmo, fazendo uns trotes, fazendo uns alongamentos, e ela recomendou para a gente, nesse meio de pandemia, a gente não pegar muito pesado, entendeu? Fazer exercício que puxe muito a parte física da gente, entendeu? Com cautela, por causa desse coronavírus aí. Servílio Patrício, fazer uma pergunta para o Servílio. Ele também só pegou uma partida com aquele Guajará e Porto Velho e Guajará aqui no estádio, no Aluizão, a volta do Aluizão, portões fechados, eu tive por lá, inclusive foi a última partida. Aí tu já tinha trabalhado como quarto árbitro também nesse campeonato, e aquela de Porto Velho e Guajará, já deu para sentir o baque, o Servílio? Está pronto mesmo para essa bola rolar agora em novembro? Luiz Carlos, eu vindo de uma recuperação da cirurgia, né? Aí eu já peguei, eu entrei, fiquei apto para mim começar arbitragens já na segunda fase, né? Pode-se dizer na segunda fase do campeonato estadual. Isso. Mas eu acredito que devido a preparação e devido à recuperação da cirurgia, eu acredito que eu fui bem, né? O analista de campo lá disse que achou razoável a minha partida. Foi uma partida atípica, né? Que portões fechados devido a que o estádio não estava liberado os laudos, né? Os laudos, né? Aí, mas foi uma partida, o pessoal com a experiência você adquire sabedoria e respeito, né? Aí o pessoal já dos bancos, os treinadores, alguns atletas já me conheciam dos anos anteriores, aí isso daí dá um respaldo pro árbitro. Mas uma semana antes de ser escalado, de cair, de ter audiência pública, eu fui acometido por uma virose que quase eu peço para mim ser substituído. Mas eu tomei uma medicação, recuperei, aí falei para a comissão que eu ia encarar aquela partida. E eu, graças a Deus, e aos meus pares, meus companheiros, meus amigos na torcida, você estava assistindo lá, eu, graças a Deus, me saí bem. E sobre a preparação, como o Marco falou, nós temos uma estrutura CBF, que é a Isabel, lá de Ariquemes. Ela faz uma preparação coletiva e individual. Conforme for a sua capacidade física, ela te passa um exercícios para você fazer sozinho, coletivamente. E eu, como eu não tinha essa sabedoria, estava treinando forte. Aí veio a recomendação de que os árbitros e até os atletas não podem treinar com intensidade, tem que ser moderado, porque quando você tem uma carga mais elevada de exercícios, a sua imunidade ela diminui. Para nós termos cautela nesses nossos exercícios. Mas a gente, fora a orientação física da Isabel, temos os nossos videoaulas, testes, toda semana são 2, 3 testes, e a comissão ela joga para os árbitros aptos da federação. Beleza. Vanderlei Corrêa. Pois é, Vanderlei, hoje nós estamos aqui no nosso esporte.com. Nosso esporte.com, esse servilho Nós estamos no nosso esporte.com desta sexta-feira, dia 15 de maio, meu caro Vanderlei, e as notícias com relação à nossa grande São Paulo. Rapaz, eu estava vendo agora há pouco, 202, a gente tem que falar desse caso, porque tá difícil, Vanderlei. 202 mil casos no Brasil, 14 mil mortes aqui em Rondônia, 1.612 casos, tá certo? 50 mortes, e nesta quinta-feira, me parece que mais duas pessoas morreram aqui em Porto Velho,
e 1 ou 2 em Guajará-Mirim. Então, eu previ que esse número de sexta-feira vai chegar aos 52, 53, 54 mortes aqui em Rondônia em função desse coronavírus, Vanderlei Correia. O que impressiona de tudo isso, o Luiz Carlos Pereira, é o seguinte: falar todos esses números aí, e ter gente que só considera números, né? Não é número. É um número, apenas uma planilha de Excel, isso aí. Morrendo gente pra caramba. Eu nunca vi um negócio desse, morrer tanta gente assim, em curto espaço de tempo. Fora as outras pessoas que estão morrendo de outras coisas que a gente não fica nem sabendo, de câncer, de AIDS, de não sei o quê, de atropelamento. Enfim, sempre acontece um problema, né? E tem gente que ainda fala que é uma gripezinha, que é um negócio, ou seja, tem gente que quer brigar com os fatos, né? Não é nem com os números, é com os fatos que estão acontecendo aí. Tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado, tem Vanderlei? jeito. Oi? Vanderlei, Luiz Carlos e Marcos, eu também fico admirado com essa falta de... Com essa ignorância. Consciência, é ignorância mesmo, porque o indivíduo, ele é doutor, ele estudou a vida dele todinha, ele é um especialista. A vida dele é dedicada toda a estudar esse tipo de doença. E ele fala, fica em casa, usa máscara, lava as mãos e vai aumentar. E o pessoal fala, não vai aumentar não. Esse da gripezinha aí vai ficar para a história. Para o lado negro da história, né? Sim. Sabe quando que a pessoa cai em si? Quando, infelizmente, algum amigo ou algum próximo dele é acometido por isso aí. Então, a gente só tem a lamentar por causa disso. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E olha, a gente sente, obviamente, quem que não gostaria de ver a bola rolando, né? O Campeonato Brasileiro já era para estar na terceira, quarta rodada já, né? Se tivesse tudo ok, os estaduais já estariam definidos, a bola... Mas, gente, tá parado no mundo. E aonde eles inventam de querer fazer, todo mundo fica infectado. Eles têm que prestar atenção no que está acontecendo, né? Não sei se esse futebol volta em junho mais. Já tá meio difícil o negócio aqui. Quem sabe se não vai ter lockdown aqui em São Paulo. Enfim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Servilho, que eu falei com o Marcos aqui. Eu queria perguntar para o Servilho o seguinte. Servilho, obviamente você não depende de arbitragem para viver, né? Você tem o outro ganha-pão, a arbitragem é um hobby, né, para você. Exatamente. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho do teu histórico de arbitragem aí. A mesma pergunta que eu fiz para o Marcos, o que você trouxe da várzea para o profissional e o que você incrementou ali? Em quem que você se inspirou? Qual que é o teu árbitro de inspiração assim, para quando você quis tomar essa decisão de ser árbitro? Lei, eu como a grande maioria dos árbitros, comecei na várzea, né? Eu conheço poucos árbitros que atuaram pouco na várzea. Um é o meu amigo também pessoal, que é o Figarella. Uhum. O Arnoldo, ele trabalhou na várzea. Ele trabalhou pouquíssimo. Mas também, quando o Arnoldo entrou, que é contemporâneo do PC Farias aí, só tinha fera, né? O Becão, o Almir, o outro Almir, o Rego, que mora aí em São Paulo também, o Almir Rego. Tinha o Floriano. O pessoal até hoje fala que parecia que ele apitava de terno e gravata, né? Doutor Floriano. Mas eu comecei na várzea, eu comecei aqui no Areal. Aqui no Areal tinha uma pelada na sexta-feira, um jogo que era apostado, que era o Cocão. A aposta era só... Cada atleta apostava um Cocão com o outro do outro lado. Aí era o time do DJ China e do Sargento Moraes. Aí eu no início eu bati uma pelada, mas eu vi que não tinha muito futuro, eu comecei a pitar. E a pelada era muito, muito, muito acirrada, certo? Pegada, e eu desenrolava. Ele pegada mesmo. Aí eu fui pegando gosto, fiz um cursozinho aqui no bairro mesmo, depois fui na federação. Jaime Melo me deu essa oportunidade, ele era o vice-presidente da federação. Você é do tempo da ARAF. Eu sou do tempo da ARAF. Eu sou do tempo da ARAF e sou um dos fundadores do Sindafé. Sindafé. Hoje é Sindafé. Mas eu peguei uma mescla. Eu peguei
o que tinha de bom no Evanildo, o que tinha de bom no Arnoldo, o que tinha de bom no Becão, no Aquino. Eu tentei cooptar deles o melhor, porque o ruim é fácil de aprender. Domingos Carlos de Carvalho, rapaz, o cara clássico, gostava muito. Domingão, ele, quando eu cheguei no Sim da Fé, ele que era na Arafa, ele que era o presidente. Ele que era o presidente, me acolheu lá. Ele, o seu Levi, o Almir. Seu Levi. Eu fui ajudado por muito deles, eu fui muito ajudado por eles. Porque o que acontecia? O Luiz Carlos vai lembrar que antes só tinha chance pro Izão, né? O Marcos falou pitbull, a gente usa outra expressão, agora são os pitbull. Antes era o Zão, era o Almizão, era o Domingão, era o Becão, era o Ratão. Aí o que acontecia? Hamilton, hein? Hamilton, cachorrão. Eu tô achando que o serviço tá assistindo televisão. Porque ele tá olhando. Parece que o meu. A minha câmera aqui tá com problema aí, eu tenho que ficar nessa situação aqui, ó. Tá. Aí tá ótimo aí, ó. Tava cortando teu nariz aí, pô. Aí tá ótimo. Aí é o seguinte, eu peguei um pouco disso daí, e é o seguinte, quando o Aquino, os caras que pegavam as escalas boas, o Hamilton, que são policiais e tal, às vezes eles não podiam cumprir a escala, e eram escalas boas, aí eles me mandavam no lugar dos caras, eu estava esperando o Ratão, aí chegava o Servilhinho. Aí eu dava conta do recado, aí foi aí que eu fui conquistando meu espaço. Legal. Mas para mim, quando eu cheguei no profissional, eu cheguei com um vício de ser grosso, agressivo, mal educado com os atletas. E o atleta profissional, ele não admite que o árbitro seja mal educado, só ele quer ser mal educado. Isso daí que foi muito, foi uma disparidade, que o Arnoldo chegava para mim, Servilho, desse jeito tu não vai. Aqui no Servilho, desse jeito tu não vai. Almir, Servilho, desse jeito tu não vai. Todos foram categóricos em falar, ó, desse jeito tu não vai subir, não. Tanto que eu fui para a federação, aí eu fiquei, eu não me adaptei os rigores da lei lá, aí voltei para a base. Aí depois de alguns anos eu voltei para o profissional. Mas assim, mais lapidado, né? Mais lapidado pelo Arnoldo. O Arnoldo é uma elegância que todo mundo conhece, né? Não é à toa que todo mundo chama ele de Paquito. E é um cara conhecedor e não tem vergonha, e não tem, ele sabe ensinar e não tem vergonha de te falar, ó, você está errado e você está certo. Ele te orienta de uma maneira muito, muito paciente, com muita sapiência. É verdade. Que legal. Vanderlei, aqui hoje em dia é o seguinte, os astros da arbitragem estão no interior. É o Jonathan Antero e o Cazuza nem passou dessa vez, né? No teste, né? No teste físico, foi. O Lico parou? Não, o Lico ainda está fazendo, ainda está apitando. Estou com 60 anos, o Lico é da minha época. Não, mas ele faz quarto árbitro, deve estar no profissional. Eu digo CBF, certo? Então tem o Jonathan Antero, que apita, já chegou a apitar até a Série B. Até a Série B, né, Marcos e Sevilha? E sim. Maico, que também é de Ariquemes, os assistentes também, tem muitos assistentes bons. Olha, mas tem um assistente muito promissor aí, hein? Tem o Marcos sabe o nome e sobrenome lá, aquele assistente lá de Ariquemes, Marcos. De Ariquemes, né? Joverton. O Joverton. Isso. Muito promissor ele, hein? Isso. Então, tá dessa maneira. Então, a gente tá com a deficiência. Então, por isso que eu tô achando que a próxima etapa agora tem que ser a vez do Marcos, né? E tem que fazer essa mídia, porque eu tô falando aqui abertamente, mas eu vou ser sincero, ele vai ter a chance dele logo. E a menina, a instrutora de preparação física, a instrutora física, é de Ariquemes também, o Vanderlei. Então, nesse ponto a gente está bem encaminhado, certo? O negócio é que a capital não pode ficar também sem muito representante, rapaz. E hoje em dia nós estamos sem, né Marcos? CBF?
Só o Fred. Só o Fred e a Márcia. E a Márcia. Na capital. Fred o interior tá tomando... O interior tá tomando de conta do quadro nacional, né? Porque por a capital tá um pouco assim precária assim, a situação de árbitro renovação, entendeu? Tua esposa também é árbitra, né, Marcos? Oi? Tua esposa também é árbitra, né? Tua esposa não? Mas ela trabalha mais no futebol 7, assim, por a minha filha ainda ser pequena, mas ela fez o curso junto comigo. Ela tem um conhecimento, mas ainda tem... Ela não tem aquele dom ainda, aquele amor para a arbitragem ainda, né? Mas nos casos... deixa eu seguir aqui o raciocínio. Aqui em Porto Velho nós estamos numa transição, né? E lá no interior, principalmente Ariquemes, mas eu estendo até o final. Tem muitos árbitros que estão... Já é o segundo, terceiro ano no quadro da federação. Isso. Mas é o seguinte, essa nossa situação do Covid-19 é um belo exemplo de que o indivíduo que é árbitro, ele tem que ter a sua atividade, porque senão ele morre de fome, cara. Ele morre de fome. Eu sempre bato na mesma tecla com o Marco, aqui no sindicato, pessoal, olha, nós somos os únicos indivíduos no jogo de futebol profissional que não é profissional, somos nós. É verdade. Falando nisso, todo mundo, o Luiz Carlos é profissional, o Vanderlei é profissional, o policial militar profissional, os atletas são profissionais, a comissão técnica é profissional, o único que não é profissional é o árbitro. É o árbitro. E numa situação dessa aqui? Numa situação dessa, está tudo parado. Falando nisso, Sevilho, a gente sabe que para a arbitragem, ou melhor, para os clubes, a CBF até que mandou aí uma verba, aporte, né? Foi. Um aporte. E eu te pergunto... Eu acho bonita essa palavra. Esse aporte, né? Eu te pergunto, esse mesmo aporte, sobrou alguma coisinha para a arbitragem? O Marcos ou né, Sevilho? Quem responde? Tu sabe que não, né? Vai lá, Marcos, manda aí. Não tô... Assim, o único auxílio assim, que alguns pares nossos tivemos da arbitragem foi o sindicato, né, que se solidarizou com a situação de alguns árbitros que estavam passando por um pouco de necessidade e fez uma doação de cesta básica, mas até o momento assim, a gente não teve o apoio assim, da federação ainda não, em termos dos árbitros, entendeu? Só do nosso sindicato mesmo. Vanderlei, eu até agradeço e dou os parabéns pela atitude que o Paulo Pereira e o seu tripé lá, Reginaldo, que é o Naldo e o Góes, tiveram essa ideia aí de vieram pedir a minha sugestão. Eu falei que eu apoiava, mas eu deixei bem claro a minha posição, ó. A gente não pode ficar a mercê só da arbitragem. Vai, o pessoal que estiver aqui, estiver precisando, aí entrega essa cesta básica que foi bem recebida pelo nosso público, né? Mas não pode ficar dependendo só da arbitragem, porque se você ficar dependendo só da arbitragem, Vanderlei e Marcos e PC, você vai ficar suscetível a qualquer coisa do lado negro da vida. Sim, muito vulnerável. Muito vulnerável, demais. Mas não só na arbitragem profissional, principalmente na várzea. Sim. E hoje parou o vaso e tudo. Na minha época já teve pior. Na minha época já foi pior. Ainda bem que agora... Eu vi também a postagem lá do pessoal do Sindafé, tá certo? Eu achei muito legal, em torno de 8 a 10 cestas, né? Isso ficou muito legal lá pro Paulo Pereira, que é o presidente, o Naldo Melo, que é o vice-presidente, o Sevilho também faz parte, né, dessa parte burocrática, e o nosso tempo está indo embora, hein, Vanderlei? Paulo Pereira apitou a final de 2000 entre Guajará e Genos. Guajará venceu. Ele é o presidente hoje do Sindafé. Ele que apitou aquele primeiro jogo da final em Porto Velho, eu lembro dele, Paulo Pereira, grande Paulo Pereira, lá de Vilhena, né? Amigão lá
Natalzinho. Exatamente. Mas, ô Servírio, você falou uma coisa que é importante. É o sósia do Becão, né? Hein? É o sósia do Becão. Eu acho mais ele parecido com o Vera Verão, o falecido. Eu sei o que está dizendo. O Jorge Lafon. Exatamente. Tem um celular tocando aí que acho que é o meu aqui. É o meu aqui, mas eu já tô dizendo aqui para esse meu amigo que eu estou ao vivo aqui no nosso esporte.com e eu falo já com ele, tá bom? Só para fechar aqui, então, Servírio, acho que você está certo. A arbitragem no Brasil ainda é um hobby, né? Infelizmente, ainda é um hobby. Você tem salários astronômicos, que eu acho que vai mudar nisso ainda. Depois disso tudo aqui, acho que vai mudar. E teria que se pensar, teria que se olhar direitinho para a arbitragem, porque mesmo assim, eu acho que tem poucos problemas de arbitragem. Tem alguns casos de corrupção, você vê aquele campeonato de 2005, Campeonato Brasileiro, isso a gente está falando da elite, né? Mas em outras séries aí que são mais suscetíveis a isso, porque às vezes o árbitro está numa situação complicada ali, e aquilo que você falou, ele fica vulnerável a aceitar alguma coisa. Agora, não são todos. O cara, quando ele tem caráter, ele não entra nessa, né? Porque ele está mexendo ali com a... Aí ele ser muito como é que é a palavra? Ambicioso? Não é ambicioso, é uma pessoa quando é muito egoísta, ela pensar só nele e envolver o trabalho de todo mundo ali, comprometer o trabalho de todo mundo, né? Egocêntrico. E aí ele vai resolver o problema dele, mas ele complica a vida de um monte de centenas de pessoas ali. Do aporte. Meus amigos. É isso, gente. Mas que bom. Meus amigos, muito obrigado pela participação. Eu queria, antes de finalizar o nosso esporte.com desta sexta-feira, eu queria falar aqui uma coisinha do futebol daqui local. O clássico dos solidários, por isso que eu estava pegando aqui o celular, viu? Clássico dos solidários é o seguinte, é um tipo de jogo virtual, né? Em que a Real Ariquemes Esporte Clube e o Porto Velho estão realizando. O problema é o seguinte, a pessoa entra lá no site, isso aí depois eu vou publicar aqui direitinho, só que você digita Clássico dos Solidários, que aparece lá o torcedor que entrar, Vanderlei, ele quando chegar a 100 pessoas, ou melhor, 100 reais, é 10 reais, 10 pessoas, né, no caso. Quando chegar a 100 reais, o clube vai ofertar uma cesta básica, tá certo? É assim você vê. Marca um gol, aí é uma cesta, né? É uma cesta. Bacana. Isso começa hoje, dia 15, e vai até o dia 24. É o jogo, é o apito final. O Renato Pagliotto, que é o homem lá do marketing do Real Ariquemes, que me passou isso aqui, e depois eu trago até na semana com mais detalhes, tá certo? Hoje, sexta-feira, segunda-feira a gente volta aí, se Deus quiser, com força total. E dizer, Vanderlei, que o Hamilton, né, o britânico mais rico, eu estava vendo agora há pouco, 1 bilhão e 600 milhões de reais é o patrimônio do homem, que inclusive passou aquele que foi atleta de futebol, o Beckman, tá certo? Beckman. David Beckman. Severo, obrigado, hein, Severo? Ele que tem a mulher feia pra caramba, ele. Tá mal, né? Tá mal. Tá mal. Obrigado, Severo. Obrigado pelo convite, PC. Precisando aí, é só entrar em contato. Aí depois tu faz aquele depósito do cachê e o Marco ele vai de graça, mas eu cobro. É um prazer sempre falar contigo, hein, cara. Saudade, Marcão. Grande abraço para você. Beleza. Fique com Deus e usem máscaras. Sim, com certeza. Principalmente máscara para quem? Principalmente você que precisa mais, é muito feio. Um abraço. Angleil, só o nome da fera. Angleil, eu disse para ele, com esse nome Angleil, não vai chegar lá, não. Eu falei para ele no início, muda esse teu nome. Não falei isso, não foi, Marcos? Marcos Monteiro, o MM. MM, vai chegar logo a CBF, meu amigo. Eu sinceramente, quando eu boto o olho assim na pessoa, e principalmente na arbitragem, que eu também vim de lá e conheço o pessoal, tá certo? Você viu, não chegou porque já estava meio idoso, né? Eu também não cheguei porque tive que fazer outras coisas, né, você vê? Mas você vai chegar por lá, meu amigo. Obrigado, hein, Marcos? Meu amigo Luiz Carlos, Vanderlei Corrêa, Severo Patrício, agradeço aí o convite aí e dizer que sempre estou à disposição aí dos pares aí
E eu agradeço mesmo de coração pelo convite. E vamos se cuidar. Esperamos que nós possamos sair dessa pandemia aí com saúde e muitas felicidades ao longo das nossas vidas. Vanderlei Correia, meu amigo, mais uma vez, mais uma semana, encerrada aqui no nosso esporte.com, no site mais acessado do norte do Brasil, e dizer que aquele meu amigo que eu falo sempre aqui da AFA, que é amigo do futebol amador, lá em Fortaleza, lá no Ceará, nesse momento estão ligados aqui conosco, o que eu te falei, o Pauzinho, né, o nome dele é Francisco Íris, mas se falar Francisco Íris, ninguém sabe nem quem é. E aí tinha o sogro dele muito doente, infelizmente veio a falecer nesta noite de quinta-feira, tarde de quinta-feira, e o final do programa eu dedico aqui em pêsame o nosso esporte.com de hoje. Vanderlei, até segunda, meu amigo. Obrigado, hein? Forte abraço, Luiz Carlos. Prazer servir e falar com você mais uma vez. O Marcos Monteiro, prazer em conhecê-lo. E final de semana estamos aí. Segunda-feira de volta, nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau para vocês. Ótimo final de semana. Se cuidem. Tchau, tchau.